Então começamos. Cardiomiopatia. Primeira coisa em relação à cardiomiopatia hipertrófica, né, é a evolução histórica. Primeira coisa, eu acho que antes disso é estabelecer o seguinte: cardiomiopatia hipertrófica é uma doença perigosa? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Cardiomiopatia, o contexto inteiro, cardiomiopatia hipertrófica, é uma doença perigosa? Ou seja, ela tem uma incidência e a maioria das pessoas que tem cardiomiopatia hipertrófica vão se ferrar na vida? Assim fica melhor formulada a questão. A maioria dos caras que tem hipertrófica, você está relegado ao segundo plano existencial e você é um morto-vivo, é isso aí? Esse é o conceito? A grande maioria dos colegas tem esse conceito. A ideia hoje é desmistificar isso aqui. Beleza? Então, outro aspecto importantíssimo. Prestem atenção na aula, né? Prestem atenção na aula para poder rever os conceitos que vocês têm, para poder não ser o disseminador de fake news, né? Que tá em moda agora, fake news. Não sair por aí falando besteira, né? Porque o cara tem uma hipertrófica, ele é um morredor, ou ele tem mais risco de morrer. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que se estabelecer primeiro os conhecimentos para você poder depois emitir qualquer tipo de opinião a respeito de um portador de hipertrófica. Então, começamos com o seguinte: 1868 e 1869, Vulpian, Liouville e Ralph, né, descreveram aí entidades onde você tinha uma obstrução embaixo da onde o ventrículo se finalizava para poder dar início à aorta. Então, estenose subaórtica. Durante muita gente, né, pessoal, todo mundo chamava isso aí de estenose subaórtica, né? Era assim. Em 1957, Donald Thayer, né, que foi quem primeiro descreveu hipertrofia assimétrica sendo associada, uma assimetria de hipertrofia do coração sendo relacionada a pessoas que morreram, então morte súbita com assimetria desse aumento de coração. Em 1957, não tem nenhuma pegadinha, Bercu, numa cirurgia de estenose aórtica, entrou para operar uma estenose aórtica e viu que a válvula era completamente normal, né? Então, na verdade, quem Bercu foi o paciente. Agora, ele observou também que, além dele ser Bercu, o dedo não cabia dentro do ventrículo, de tanta hipertrofia que existia. Então, o VE não cabia ao dedo numa cirurgia de estenose aórtica. Olha isso. O cara entrou para operar uma estenose aórtica, chegou lá, a válvula era normal. Aí ele tentou enfiar o dedo pelo buraco da válvula aórtica, o dedo não encaixava, não entrava completamente dentro do ventrículo. E esse paciente faleceu depois da cirurgia. E aí ele deu o diagnóstico de pseudoestenose aórtica. Pergunto aos senhores, pseudoestenose aórtica hoje é isso? Claro que não, né? A gente sabe muito bem o que é pseudoestenose aórtica. Mas na época o Bercu não estava de bobeira não, até que ele, né, utilizou aí uma terminologia importante, mas não tem nada a ver com o que a gente chama de pseudoestenose aórtica hoje, né? Mas não era uma estenose da válvula, mas o ventrículo não cabia o dedo dele. Imagina o dedo do Bercu, né? Ainda mais Bercu no dedo no Bercu, coisa interessante. 1957. Em 1958, Brock observou a obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo e correlacionou ou tentou juntar a presença da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo com a etiologia hipertensão arterial. Eu acho que o Brock estava mais por fora do que um umbigo de vedete, né? Porque a obstrução do trato de saída na hipertrófica não tem nada a ver com hipertensão arterial, né? Em 1961, Brockenbrough, Braunwald e Morrow, esses três, observaram no cateterismo cardíaco a presença de um sinal que acontecia em pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica
e que permitia a diferenciação em relação à estenose aórtica verdadeira. Então, em 1961, né, Brockenbrough, Braunwald e Morrow descreveram esse sinal que é, na verdade, aquela potencialização do gradiente de via de saída após uma extrasístole. Todo mundo lembra disso, senhores? Os senhores estão tão compenetrados, tão desinteressados da história da hipertrófica, tão de sacanagem comigo, é pegadinha, cadê a câmera? O que está acontecendo? Estão se pronunciando pouco, estão só ouvindo mesmo, né? Eu já sei que essas informações já eram de conhecimento dos senhores, mas não custa nada, né, dar uma lembrada, né? Dar uma lembrada. Perfeito? Muito bom. Em 1963, Braunwald fez, então, o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Cardiomiopatia hipertrófica, 1963. Tem muita gente, não aqui no Brasil, não aqui, né, no nosso país, mas lá em Botsuana, que até hoje não sabe sequer fazer diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Aliás, não sabe nada, né? É o que deveras prejudica aí os pacientes lá em Botsuana. Então, 63, Braunwald descreveu a cardiomiopatia hipertrófica. Em 1964, Morrow fez a primeira miectomia em cardiomiopatia hipertrófica, tirar um bife do septo, dando origem assim à chamada cirurgia de Morrow, né? Cirurgia de Morrow. Em 1965, Bjork, daquela mesma Bjork-Scheile da válvula, né, descreveu ou hipotetizou que a obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo se devia a um movimento anormal do folheto anterior da mitral tocando o septo interventricular hipertrofiado. O cara só propôs isso porque ele não tinha método de imagem, não viu nada disso, e ele propôs mentalmente que provavelmente a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, do trato de saída, se devesse a esse movimento da mitral na via de saída, né, obstruindo a via de saída. Em 1969, Moreira foi o primeiro a usar o modo M para o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. E Chan descreveu ao ecocardiograma, no modo M, esse toque do folheto anterior da mitral, o movimento anterior sistólico, né, do folheto anterior da mitral, tocando o septo e dando aí, né, dependendo de hoje a gente já sabe que dependendo de como ele toca o septo, dando o grau de obstrução da via de saída, né? Em 1972 surge a ecocardiografia bidimensional. 1972, permitindo avaliar os tipos de septo, né, as alterações do septo, nos diversos tipos. Em 1980 foi implantado o primeiro CDI em cardiomiopatia hipertrófica e determinada que essa doença apresentava uma transmissão de caráter autossômico dominante, ou seja, uma transmissão familiar. Em 1980, né? Em 1990, detectou-se que a mutação genética mais frequente era relacionada com a proteína sarcomérica beta-miosina de cadeia pesada, em 1990, né? Em 1995, Sigwart, guarda esse nome, hein? Sigwart. Sabe por quê? Esse cara é meio dono de cursinho de prova de tech. Ele gosta de copiar e publicar as ideias dos outros dizendo que são dele. Perfeito? Então Sigwart foi o mesmo cara que publicou o implante do primeiro stent coronário. E a gente sabe muito bem que o primeiro implante coronário, de stent coronário, foi feito pelo Dr. Eduardo de Souza, que é um brasileiro, né? Lá no Instituto Dante Pazanese. Todo o mundo sabe isso. Só que esse gaiato aí de Sigwart foi o cara que, no livro dele, coloca como sendo o cara a ter implantado o primeiro stent. Então, quer dizer, gosta de levar a fama, deitar na cama com os outros fazendo pra ele, né? Aquela velha expressão que vocês sabem aí, que gosta de fazer aquele negócio com o negócio do outro, né?
E foi ele que fez a primeira alcoolização septal como alternativa à miectomia. Isso é verdade, tá? A alcoolização septal. Em 2000 e 2002, o estudo de eficácia do CDI em prevenção de morte súbita e a escrita do primeiro guideline do American College, do American Heart, recomendando o uso de CDI em prevenção primária como sendo classe 2B, né? Classe 2B. Tudo bem? Então essa historinha, né, da cardiomiopatia hipertrófica, mas isso aí não cai em prova. Sim, para esse teu nível rasteiro aí, com certeza não precisa desse tipo de informação. Dava para falar só mesmo qual é a clínica e o caralho aqui, como é que usa desfibrilador e tava bom para você. Só que aqui é outro papo, irmão. Aqui é outro nível, beleza? Então veja, ó, esse aqui é o professor Braunwald no laboratório de hemodinâmica, porque primeiro ele fez hemodinâmica, evidente, descrevendo o sinal de Brockenbrough-Braunwald-Morrow. Esse daqui é o Morrow, Glenn Morrow, professor, né? Aqui, o Braunwald já, a mudança de geração, o professor Braunwald com o professor Barry Morrow, que é o cara que mais estuda, Barry Maron, que é o cara que mais estuda cardiomiopatia hipertrófica no planeta Terra, e esse daqui já é a próxima geração, que é o filho dele, que é especialista em ressonância nuclear magnética e é coordenador do Centro de Cardiomiopatia Hipertrófica em Boston, que é um centro somente voltado para pesquisa em cardiomiopatia hipertrófica. Esse senhor aqui criou a cirurgia, esse daqui descreveu toda a doença e esse daqui é o pai da cardiomiopatia hipertrófica hoje em termos de estudos científicos, porque ele tem um centro, beleza? E esse já é o filho dele. E aí, claro que não tem nenhuma intenção de humilhar, mas dá uma olhadinha no Centro de Cardiomiopatia Hipertrófica dos Maron, ou seja, da família Maron, pai e filho. Tá rodando o vídeo, senhores? Tá rodando o vídeo? Sim. Vocês podem habilitar o som na esquerda de vocês, à esquerda em cima, ao lado do vídeo, ok? Beleza, habilitar o áudio, beleza. Vai, vou ver se tá rodando o vídeo. Vê se está rodando o vídeo. Ok. Vai falar sobre um paciente e sobre o centro do pai e filho. Esse rapaz perdeu o irmão com 26 anos. Todo mundo com hipertrófico, o pai e os irmãos. Barry Maron e o Martin, que é o filho dele. Observem o Centro de Cardiomiopatia Hipertrófica.
Família toda tem desfibrilador. Agora a apresentação do Centro de Cardiomiopatia Hipertrófica. Tem tudo, até centro cirúrgico, senhores. Os caras entram nos procedimentos cirúrgicos, senhores, para fazer as imagens na sala. Todas as idades, tá vendo? Jovens, idosos. O portador de cardiomiopatia hipertrófica pode ter uma longevidade normal. Vivem normalmente.
É isso, né? É isso, né? Concorda? A ideia é realmente a gente se compenetrar de que existem essas coisas, existe esse tipo de cuidado com os pacientes, né? E isso é um outro nível de medicina que a gente tem que almejar. A gente tem que almejar. Qual é o problema de conversar com todos esses especialistas do mundo num mesmo nível, né? Então, dá pra gente se animar com isso, porque o que a gente está aprendendo aqui é coisa de primeiro mundo, é coisa da melhor qualidade. Isso aqui é educação médica de primeira categoria que vocês têm aqui, né? Não é voltado para prova, né? E aí entra a história desse cara aqui, ó, que eu não poderia deixar de contar para vocês. Vejam. Professor Andrew Glenn Morrow, chefe da clínica cirúrgica do NIH de 1953 a 1982. O primeiro cirurgião a realizar miectomia na cardiomiopatia hipertrófica em 1960. Podem anotar, a miectomia é a cirurgia do coração com o menor percentual de mortalidade, 0,3%. É das cirurgias cardíacas a de menor mortalidade. E aí, pasmem, professor Andrew Glenn Morrow, amicíssimo do professor Braunwald, era portador de cardiomiopatia hipertrófica, assim como 2 de seus filhos. Perfeito. A reação de todo mundo que conhece essa história é exatamente a que vocês estão tendo agora. Exatamente a que vocês estão tendo agora. E ainda vai melhorar. Presta atenção. Professor Braunwald, professor Andrew Glenn Morrow chamava professor Braunwald de Gene. Falou, Gene, tô sentindo uns cansaços, alguma coisa estranha, um pouco de cansaço quando eu faço esforço. Tem como você dar uma examinada? Braunwald examinou ele e fez o diagnóstico somente com a ausculta em 1961, já que essa era a era pré-eco. Não tinha ecocardiografia. Morrow tinha 40 anos na época. Foi, na verdade, o 25º paciente clinicamente identificado como sendo portador de cardiomiopatia hipertrófica no planeta. 25º paciente clinicamente identificado. Apresentava e apresentou na evolução de sua hipertrófica dispneia aos esforços, tinha pré-síncope pela manhã, teve múltiplos episódios de síncope, fez um episódio de fibrilação atrial e acidente vascular cerebral isquêmico. Olha isso. Observem. Recusou tratamento com beta-bloqueador, cateterismo e a miectomia, a cirurgia que ele inventou. Teve morte súbita aos 60 anos de idade. Veja, recusou todos os tipos de tratamento. Paul Wood foi a mesma coisa. Tem vários exemplos no planeta, dentro da medicina e principalmente da cardiologia, de médicos que agiram dessa forma. Eu não quero tratamento para mim, chegou minha hora, né? Recusou beta-bloqueador, cateterismo e miectomia. Quando ele morreu aos 60 anos, a esposa autorizou a autópsia, né? A necrópsia, no caso. O que foi encontrado? Cardiomiopatia hipertrófica assimétrica, desarranjo miocítico, cicatrizes miocárdicas e anormalidades estruturais da microcirculação. Não para por aí. Professor Morrow teve 3 filhos, sendo 2 portadores de cardiomiopatia hipertrófica de forma agressiva, de caráter agressivo, com fenótipo manifestado precocemente. A filha foi diagnosticada com hipertrófica aos 21 anos e transplantou aos 51 anos. Foi identificado na família
a alteração do gene MYH7, ou seja, da beta-miosina de cadeia pesada. Então a filha foi diagnosticada aos 21 anos com hipertrófica e um transplante aos 51. E o filho, cardiomiopatia hipertrófica, intratável clinicamente aos 57 anos. E vejam, fez a cirurgia que o pai dele inventou e o filho dele é portador de cardiomiopatia hipertrófica. Já está na terceira geração da família do professor Morrow com cardiomiopatia hipertrófica. Veja, o filho foi tratado pela cirurgia que o pai inventou. Isso nem no Netflix tem isso, né? Nem no Netflix tem uma história tão maravilhosa como maravilhosa que eu digo para o nosso conhecimento, né? Porque o desfecho não foi aquele que a gente poderia esperar. Mas daria um filme tranquilo isso, daria um filme tranquilo, né? E ele salvou o filho dele. Esse é o coração do Dr. Morrow. Olha aí, gente. Relatório da necrópsia. Peso 645 gramas. Normalmente um coração normal pesa 300 gramas. A aorta ascendente não tinha placa aterosclerótica. O VE não dilatado. Átrio esquerdo bastante aumentado. Explica a FA e o AVC que ele teve, né? Septo interventricular de 20. Assimétrico, hipertrofiado em relação à parede livre do ventrículo esquerdo. Grande calcificação atrás do folheto posterior da mitral, que pode ser relacionada a CAN, né? A calcificação do anel mitral do idoso. Placa fibrosa na região subaórtica e espessamento do folheto anterior da mitral com obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo. Esse foi o relatório da necrópsia do professor Morrow. Esse é o coração dele, a peça anatômica do coração dele que foi estudado. E aqui, o coração da filha dele. Olha lá, o mesmo desarranjo miocítico, a mesma alteração na região basal do septo, com espessamento de folheto e um ventrículo altamente hipertrofiado, o que levou, né, à necessidade de ser submetida a transplante cardíaco, aí por insuficiência cardíaca que não tratava, né? Não era por cardiomiopatia dilatada, né? Era por disfunção diastólica tão grave que gerava sintomas de classe funcional avançada por disfunção diastólica. E aí ela foi transplantada. Uma bela história, né, senhores? Uma bela história, talvez a gente vivesse a nossa vida inteira e nunca saberíamos, nunca tomaríamos conhecimento desse tipo de coisa, né? Mas que faz parte da nossa especialidade, que faz parte da nossa medicina, que faz parte da cardiologia, né? Que faz parte de tudo aquilo que a gente precisa ter como cabedal de conhecimento para se colocar num outro patamar dentro da especialidade.